Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início, então, às nossas conversas sobre alguns temas mais específicos para o Enem. Eu vou abordar hoje com vocês sobre a questão ética. Vamos, portanto, falar um pouco sobre a ciência, dita ciência dos bons costumes, como definia o velho e bom Aristóteles. Bem, ao falar da ética ou do conteúdo ético que se cobra no Enem, é importante lembrarmos sempre que todas as questões do Enem sempre vêm acompanhadas de um texto que aponta para algumas possibilidades de se responder à questão. Né? O que se exige de você é que você seja capaz, principalmente de, ao ler o enunciado, interpretar isso e apontar ali nas alternativas aquilo que condiz com o que foi, portanto, pedido. Pensando assim, é fundamental que a gente tenha clareza sobre a ética, de que em cada momento da história se prevaleceu um determinado modelo ou uma determinada forma de entender o que seria ou não ético. Vamos pensar aqui em três momentos específicos. O período antigo, o clássico, depois o período medieval e o período moderno. Não vamos nem abordar a fase contemporânea. Percebam que, no mundo antigo, o pensamento ético estava muito vinculado à virtude para o exercício da política, ou do bem viver dentro do espaço que era o espaço comum, que era a comunidade. Né? Essa forma de conceber o pensamento ético é muito presente em Aristóteles e em Platão. Né? Esses dois pensadores elaboraram um pensamento ético sempre com vistas a atender uma necessidade que era a necessidade da cidade, e mais especificamente a necessidade de uma cidade cujo modelo estivesse próximo a uma democracia. Por que eu afirmo isso? Porque o pensamento deles estavam muito vinculados a uma discussão que era também uma discussão política. Né? Independente de serem ou não defensores da democracia, que é uma outra temática, uma outra abordagem que a gente poderá fazer, é importante lembrar que o agir ético para esses dois pensadores tinha um vínculo direto com a polis, com a cidade, portanto. Então, esperava-se do sujeito que o sujeito fosse virtuoso, porque esse sujeito, sendo virtuoso, seria muito melhor para a cidade. Observem que essa ideia da ética ela é muito presente até os dias de hoje na nossa vida. Nós cobramos muito isso continuamente das pessoas, no sentido de que é importante você agir de maneira ética para viver bem dentro do espaço em que você se encontra. Percebam que, ao pensar a partir disso, nós temos aí uma ideia que é muito comum no pensamento ético, que é: existe um sujeito ético e esse sujeito ético desenvolve-se e age eticamente em vistas de um outro sujeito. O agir ético está sempre posto porque é fundamental para
que eu me relacione bem com o outro, portanto. Atrelado a isso, existe também uma noção que é a noção de moralidade, ou a noção de ser moral, né? Que estaria, portanto, justamente a noção de moralidade, a noção de ser moral, é o que liga um sujeito ao outro sujeito. Essa moral ou essa moralidade, né? Cada indivíduo vai, ao longo da sua experiência existencial, ao longo da sua vida, da sua vivência, no seu processo de aprender a viver dentro de uma cultura, dentro de uma civilização, vai, portanto, adquirindo essa forma de agir e ser. É, portanto, importante que percebamos que o sujeito ético é resultado de uma construção, é um processo em construção. Isso era tão claro, tanto para Platão quanto para Aristóteles, que, por exemplo, que ambos viam a ética, mais especificamente Aristóteles, via a ética como algo a ser aprendido e, portanto, poderia ser também ensinada. Ou seja, o sujeito não nasce ético, ele nasce dentro de uma comunidade que traz consigo uma cultura, e uma cultura com determinados valores, com determinados princípios, normas, regras, que constituem, portanto, a forma correta desses sujeitos agirem dentro desse espaço. Então, essa é a forma clássica de se pensar a ética. Quando nós chegamos ao mundo medieval, isso vai ser alterado, vai ter uma mudança. Por que vai ter uma mudança? Porque nós vamos passar a lidar com uma moralidade que é uma moralidade baseada no pensamento religioso, que é baseado numa tradição que é a tradição cristã. De onde que vem essa tradição? Essa tradição é decorrente, ela é resultado também de uma construção que foi uma construção histórica de um modelo civilizacional. Esse modelo civilizacional é o cristianismo. E dentro do cristianismo vem uma série de valores ou virtudes que precisam ser alcançadas por aqueles que se dispõem a seguir o cristianismo. Claro que no mundo medieval não era colocado nesses termos, porque a religião oficial ali e a religião predominante, presente e instituída e apoiada, inclusive até mesmo pelos estados, era o cristianismo, né? Mais especificamente o cristianismo católico, apostólico, romano. E, portanto, você tinha uma série de valores, de princípios cristãos que compunham aquilo que poderíamos denominar de uma moralidade medieval. E dentro dessa moralidade exigia-se, portanto, um determinado tipo de comportamento ético, um determinado padrão de conduta que não poderia contestar, questionar ou romper aquilo que era dado como verdade absoluta pela religião. Então, observem que em dois momentos distintos eu tenho duas formas de agir ético, ou duas maneiras de se estabelecer normas, princípios para a ação ética. Quando nós chegamos na modernidade, qual
o elemento fundamental da modernidade. Na modernidade, eu vou ter um pensamento ético que vai estar diretamente vinculado a uma mudança que é a mudança de paradigma da sociedade. Se até o mundo medieval, até o final do mundo medieval, com o advento do Renascimento, a religião era o centro de tudo, no mundo moderno, a religião perde essa centralidade. Eu saio de um modelo de mundo antes teocêntrico e entro num modelo de mundo antropocêntrico, em que Deus já não é mais o centro de tudo, mas é o homem que é o centro de tudo. E, portanto, eu preciso aí de uma ética que responda a essa forma de se viver socialmente. Eu terei aí, portanto, uma mudança do que seria o modelo ético. E dentro do Renascimento, começa-se, portanto, a nortear para uma nova ética. Essa nova ética é uma ética que vai resgatar lá do mundo grego um determinado padrão. Claro que não vai segui-lo tal qual era naquele momento, mas a partir dali se busca encontrar formas de definição de um novo padrão ético. E o novo referencial para estabelecer esse modelo ético é o sujeito. Eu vou ter um grande desenvolvimento da ciência, eu vou sair de um mundo teocêntrico, passar para um mundo antropocêntrico, eu vou ter uma valorização da ciência e, de certa maneira, uma negação dos elementos religiosos, e isso fará toda a diferença para a construção de um novo modelo de moralidade, portanto. Quem são os pensadores fundamentais desse período? O pensador que inaugura essa transição, essa mudança, é um pensador que muitos dizem que, inclusive, que não tinha princípios éticos, né? Ou que rompem com a necessidade de uma ética dentro do pensamento político, principalmente, que é o Nicolau Maquiavel. Por quê? Porque Maquiavel é o primeiro pensador que aponta para a necessidade de mudança das relações entre religião e Estado. Ele mostra que o sujeito, ou que o modelo de organização do Estado precisa estar desvinculado da religião, precisa tornar-se autônomo. Ele faz isso em relação ao pensamento político, mas isso se aplica também a uma construção que é a construção do pensamento ético. Né? Quando a gente toma contato e lê a obra O Príncipe, do Maquiavel, parece que Maquiavel não tem consigo um pensar ético. Por trás do pensamento político maquiavélico existe, sim, um pensamento ético, ou um modelo de moralidade que vai consolidar as novas formas de se pensar e de se conceber a política dentro da modernidade. Passado o período do Maquiavel, nós vamos ter alguns pensadores que se destacam muito na discussão do campo ético. Nós vamos ter, por exemplo, o Spinoza, vamos ter o Kant, os iluministas, de forma mais ampla, que estabelecem novos formatos e novos modelos de se conceber a moralidade. No pensamento iluminista, sobretudo, é onde nós vamos encontrar um novo ideal ético. Por que um novo ideal ético? Porque no pensamento iluminista existe a prerrogativa de que se conceber, por exemplo, a autonomia plena do sujeito. O sujeito deve ser senhor de si e responsável não apenas por si, como por tudo aquilo que está no seu entorno. Essa forma de se
pensar, de se conceber o sujeito, faz com que se abram novas possibilidades do agir ético. É no pensamento iluminista que nós teremos, por exemplo, a ideia de tolerância muito discutida. A ideia de que o sujeito deve fazer as suas escolhas. Por exemplo, no campo religioso, os iluministas são os primeiros a defenderem a autonomia do sujeito escolher a sua religião. Questões, elementos que antes era inconcebível, porque já estava dado pelo modelo de sociedade. E esse modelo de sociedade era, de um lado, ditado e apontado pela religião e garantido, inclusive, pelo próprio Estado, pois as relações entre Estado e religião eram relações muito estreitas, no sentido de uma assegurar e garantir que a outra se efetivasse do ponto de vista dos desejos daqueles que detinham o controle dessas duas grandes instituições, né? O Estado, de um lado, e a Igreja, do outro. Então, dentro da modernidade, a partir do iluminismo, nós vamos ter esses elementos que apontam para uma nova moralidade. E aí, ao final lá do iluminismo, especificamente com o pensador Immanuel Kant, que inclusive a gente diz ser o último grande iluminista, nós vamos ter uma mudança muito drástica no campo do pensamento ético, no sentido de que surge um novo elemento. Esse novo elemento ele estava desvinculado do Estado, estava desvinculado da religião, estava desvinculado de um modelo constituído. Por quê? Porque para Kant, o agir ético deve estar profundamente vinculado àquilo que eu tenho convicção, àquilo que eu tenho como certo. Tem um texto do Kant, o texto que é esclarecimento, que ali a gente vai encontrar, por exemplo, do que Kant estava falando, né, quando ele dizia que o sujeito precisava alcançar determinado grau de conhecimento ou de esclarecimento para que fosse, assim, possível agir de maneira ética. Né? Ele diz muito claramente que o seguinte: somente o sujeito que foi esclarecido poderá fazer escolhas. E mais do que isso, no texto que é esclarecimento, ele diz, inclusive, de forma muito contundente, que determinados indivíduos preferem a tutela. Por quê? Porque esses sujeitos acham mais prático, mais confortável agir de acordo com o que outros pensam e com o que outros querem, do que fazer as próprias escolhas. E observe que quando Kant diz isso, aponta para isso, ele está justamente mostrando que muitos dos sujeitos fazem a escolha por ser tutelado para justamente não ser responsabilizado pelas suas ações. Isso é a chave para a gente entender o conceito de ética para Kant. Quando ele diz, em uma outra obra, que devemos agir de tal forma que a nossa ação possa ser convertida, possa ser transformada numa lei. Então, como assim transformada numa lei? Significa que a forma como eu ajo, como eu me comporto, ela deve ser de tal maneira correta que eu não tenha nenhum medo de que isso seja transformado numa regra universal para todos os sujeitos. Né? Observe que, no momento em que eu tomo como modelo essa prática, esse estilo de comportamento, essa moralidade, eu farei com que se estabeleça
uma nova forma de definição do que é ético. Qual é essa nova forma? Essa nova forma, né, esse elemento, é o que Kant chamou de imperativo categórico. O que é um imperativo categórico? É aquilo que não pode ser feito de maneira distinta do como se espera que seja feito. É o caso, por exemplo, da verdade. A verdade é verdade, ponto final. Não existe nenhuma possibilidade da verdade ser distinta da verdade. Ou seja, eu não posso fazer qualquer escolha que não seja exatamente uma escolha que possa ser convertida num dever. Né? E aí, o Kant vai estabelecer, vai colocar que a ética, que o sujeito esclarecido, que o homem que pensa, o homem iluminado, ilustrado, não poderia jamais agir de forma distinta daquilo que se espera dele. Ou seja, as minhas ações como sujeito esclarecido, como sujeito de razão, não pode contradizer a minha racionalidade. Eu devo agir de uma forma que esteja vinculada às minhas condições de sujeito que pensa, de sujeito que reflete, de sujeito esclarecido. Por isso que lá no texto que é o esclarecimento, Kant vai pontuar a questão de que muitos sujeitos preferem não se responsabilizar pelos seus atos, mantendo, por exemplo, a submissão à tutela de alguém. Então, observem que no pensamento do Kant eu já tenho um outro modelo de ação ética. Qual é a grande referência da ética para Kant? A ética para Kant não está no externo. A ética para Kant está dentro do sujeito, de tal maneira que esse dentro é tão intrínseco que ele não possa ter distinção de um para outro sujeito. Como assim? Olha, a maneira como eu ajo deve ser uma maneira tão precisa e tão correta que todos os demais também possam agir da mesma forma, do mesmo, seguindo o mesmo padrão de moralidade, portanto. Então, observem que, a partir do pensamento kantiano, a ética vai avançar muito nesse sentido. É claro que há aí alguns elementos que precisam ser melhor avaliados e, principalmente, mais discutidos, porque nós sabemos que esse modelo tem também as suas limitações. Então, percebam que mundo antigo, mundo medieval e mundo moderno, embora a gente fale de uma ética universal, de um costume universal, de uma moralidade universal, cada tempo tem as suas especificidades e cada tempo define, a partir do conjunto daquilo que é pensado, que é construído, estabelece uma determinada linha de ações para o agir ético. Há ainda a questão contemporânea, né? Ou seja, o nosso tempo. No nosso tempo, o nosso tempo é marcado pela falta diríamos, de um paradigma assim, mais consistente nesse campo, que é o campo da ética. Por quê? Porque a contemporaneidade ela é marcada por uma série de formas distintas de pensamento. Você não tem um único pensamento mais, você não tem um modelo final. Então, você vai ter
inclusive, que pensar a partir desses elementos. Elementos novos que aparecem na contemporaneidade, como, por exemplo, o grande desenvolvimento tecnológico, o grande desenvolvimento científico. Então, perceba que eu já vou ter aí determinadas demandas, determinadas questões no campo ético, que um modelo, por exemplo, seja ele clássico, seja medieval ou moderno, não dará conta de resolver, portanto, os problemas que se colocam, que se apresentam. Então, justamente por isso que nós vamos ter uma série de novas concepções e novas formas de se construir o próprio pensamento ético e que abordaremos numa outra oportunidade. Fica aí, então, quem tiver curiosidade, é legal dar uma olhada com calma no pensamento ético aristotélico, no pensamento ético medieval, e mais especificamente o pensamento ético cristão, né? A moralidade cristã e a ética que se constrói nesse período. E na modernidade é importante não esquecer os iluministas, os pensadores políticos e principalmente o Immanuel Kant. É isso aí, até o nosso próximo encontro. Um abraço.